Não sei se vem mais alguém, então vou começar com você, que é a minha acompanhante de hoje. Você é de qual turma, Ana? EDH, tá bom. Então vamos lá. Eu acho que você não entregou ainda o projeto TCC, né? Porque eu corrigi ontem, não sei se você enviou hoje, não sei se você enviou o projeto TCC. Eu desconfio que você vai aproveitar a aula hoje, conversar, vai tirar dúvidas e fazer o projeto, talvez. O senhor Tatiana não entregou, aí hoje acho que você vai tirar as dúvidas e depois fazer, certo? Ótimo. A professora Tatiana está avisando que Tatiana está tentando entrar, mas não chegou nenhum pedido aqui. Ah, oi, Tati. Oi, Marilena, tudo bem? Bem, Entramos? bem você? Alô, tudo bem? Tá habilitada aqui a câmera. Tá me ouvindo? Sim, Oi, tudo bom, Marilena? Oi, tudo temos, bem? temos aluninhos conectados aqui. Deixa eu ver, na Temos a Ana Vitória. Vitória. Estou aqui, querida. Podemos Vamos começar. lá. Tati, eu estava só começando a compartilhar a tela, ia começar a falar do projeto TCC. Eu não sei você, mas eu ainda tive bem poucas entregas. E aí eu acho que algumas pessoas estão na mesma situação que a Ana, ainda não entregaram, estou esperando uma outra orientação para Sim, ajudar aí. exatamente. É, Terminando nosso encontro, né? Mandar para os que não puderam estar com a gente, porque também tive pouquíssimas entregas até agora. mas assim, hoje é um momento mais assim, o que que eu pensei em fazer algumas dicas, algumas orientações assim de como fazer esse projeto de TCC. Como se faz, né, um projeto de TCC. Eu fiz uns slides mais gerais, mas aí eu vou direcionando, tentando direcionar, porque assim, minha área específica de formação não é DS, mas eu vou tentando. Então, preparei dicas e orientações para a elaboração de um projeto de TCC. A primeira orientação mais básica, use o template que está disponibilizado lá na agenda para vocês. Porque aquele template já tem o básico ali do que você precisa usar, tá? E aí você só vai preenchendo e modificando as suas informações em cima daquilo. Então, o template vai ser sua base. Não crie um outro documento, não, assim, não tem essa necessidade. Já existe lá o documento, já está tudo bem, já está tudo certo. Então, use o template. Agora eu vou falando de cada parte do texto, o que que tem que ter cada parte do texto, e aí pensando sobre isso. Primeiro, assim, esse projeto de TCC, ele é, por enquanto, assim, um projeto para você, assim, passar por essa experiência de como que se faz um projeto de TCC. Não quer dizer que vai ser o projeto de TCC que você vai desenvolver mais adiante e que você vai acabar levando também esse projeto mais adiante. Não tem problema se agora você fizer um projeto só pela experiência da prática, para ter uma correção, para ter uma devolutiva, e depois você decidir usar outro tema, rever aí que trilha você estava seguindo, tá? Ok. É lógico que se você depois seguir, sequência, você já teve uma primeira visão, é melhor, mas não por isso essa nota vai ser mais baixa. E aí, nesse primeiro momento, a orientação é um pouco mais vaga, assim, de mais a parte textual mesmo. De meus estudantes, por exemplo, que entregaram, alguns fizeram, os que fizeram um texto bem curtinho para cada parte, mas o que eles fizeram bem feito é assim, caracterizar bem o que é cada uma das partes do texto. Porque nesse momento vocês não vão desenvolver o aplicativo, né? Vocês não vão para a prática, no sentido de pôr a mão na massa e fazer de fato um desenvolvimento de algum pequeno sistema ou um aplicativo. Vocês não têm que fazer isso, mas tem que se preparar para como redigir cada parte do texto. E
não pense, eu perguntei no meu chat, lá no meu fórum, quem que tinha experiência com TCC. Alguns estudantes comentaram que já tinham, outros não, e sempre assim, é um medo, é um temor que os estudantes têm passar pelo TCC. Mas isso no curso técnico, na graduação, isso é absolutamente normal, tá? Nós que já passamos pela graduação, não sei se a Ana também, mas a gente tem alguns estudantes aqui no curso que são graduados já e que já têm alguma formação. Então, nós que já passamos pela graduação, já vivemos essa experiência, sabemos que assim, a gente sobrevive, não é fácil, mas ok. Agora, é, é um trabalho que exige bastante coisa, assim, tem bastante detalhe, bastante etapa. Agora, nesse começo, como essa, ó, mais a parte da redação mais simples, mais curta, acho que não pega tanto. Mas o que que tem que ter no seu texto introdutório? Tem que ter um texto mais corrido. Os meus estudantes eu vi escrever mais ou menos de uma página, e nessa uma página falar sobre a importância de o que que tem, por que que essa temática é importante, como que essa temática se insere hoje no mundo atual, o que que tem de importante, e apresentar ali no meio do texto qual é o seu objetivo, mas não precisa apresentar em tópico nesse momento, pode apresentar no meio do seu texto, texto em prosa mesmo, você colocar em tópico. Pode colocar um problema a ser resolvido, por exemplo, a questão do excessivo uso de aplicativos por crianças, ou da nova legislação que não permite o uso do celular sem fins pedagógicos na escola e de outras formas de tecnologia. Então, assim, as crianças estão reinventando aí a sua relação com a tecnologia. Então, vamos supor que você apresente como problema, nesse momento a gente também não está cobrando fundamentação. Eu vi estudante que fez a fundamentação bonitinha, que já mencionou, por exemplo, o Mohan, né? Vou até pôr o nome dele aqui. O estudante colocou. O Mohan é um autor que faz pesquisa nessa área com a tecnologia e ele defende o uso da tecnologia na área da educação. E um estudante usou, eu achei bonitinho, porque foi uma boa colocação. Então, se alguém quiser pesquisar um artigo do Mohan, por exemplo, para trazer alguma informação, algum repertório para o seu texto, é uma boa referência aí para colocar, tá? Eu esqueci o primeiro nome dele. Não sei se a Tati conhece, a Tati lembra. Ah, Maria Helena, acho que é J. Moran. Vou pesquisar aqui, mas é alguma coisa J. José Moran, alguma coisa assim. E eu Tá lembro, eu bom. ia digitar aqui na faculdade, ele. Já faz tempo, né? Também, mas essa coisa da tecnologia, os vídeos, né? O uso do vídeo na sala de aula. Logo no começo das tecnologias, ele já começou já a orientar bastante sobre isso, né? Eu vou Eu vou deixar onde? pegar o nome dele completo aqui e já coloco no chat. Eu tenho o. Eu vou tentar lembrar. Ó, é porque tem o sociólogo, que é o Mohan, é José Mohan. Tem vezes que a gente vê alguém pronunciando como Moran mesmo. Isso É isso mesmo. mesmo, José. Eu sabia que era J, porque no artigo estava J Moran, José Moran, né? O Moran. A Ana Vitória já tinha pesquisado. Isso, esse Isso. autor, ele trabalha com essa questão da tecnologia, tá? Ele sugere aí o uso da tecnologia em sala de aula. José Moran, ótimo. E é um bom autor, por exemplo, para pegar um artigo. Depois eu vou dar umas sugestões de plataformas que vocês podem buscar artigos confiáveis, interessantes, e tem bastante coisa. E aí já pode, de repente, até pesquisar por ele e relacionar a sua busca de palavras colocando alguma coisa sobre ele. Porque eu acho que pesquisar artigo nesse momento é mais prático, é mais curto. Então, na introdução, colocar objetivo, problema a ser resolvido e justificativa. Justificativa no sentido de assim, por que esse tema é importante? Por que pesquisar sobre isso? Pensa que assim, o TCC, ele é um trabalho acadêmico de cunho científico, né? Então, quando a gente está propondo pesquisa, o que que a gente está tentando
buscar soluções. A gente não é pesquisador de laboratório que fica fazendo teste, por exemplo, com remédio ou teste com vacina, mas a gente é pesquisador quando faz um trabalho assim para tentar propor uma solução para algo que é importante, algo prático, uma dificuldade que acontece. Então, por exemplo, trazer uma proposta diferente para um aplicativo para a área da educação, ou resolver uma lacuna que existe. Então, as pesquisas, o trabalho acadêmico, visa trazer soluções para situações que existem aí no mundo real. A introdução, meus alunos têm trazido alguma coisa assim, um texto. Os objetivos, eu coloquei ali 2 tópicos para falar do objetivo geral específico, porque, assim, uma dica de coração, de experiência de fazer orientação na área que eu diria assim, vocês não precisam ter muitos objetivos, tá? Um objetivo mais geral, como propor uma solução inovadora para o uso da tecnologia em sala de aula para, por exemplo, o ensino fundamental, é um objetivo mais geral. E um objetivo mais específico, você pode ter mais de um objetivo mais específico, mas tem gente fazendo lista de objetivo específico. E não dá para um trabalho acadêmico feito em pouco tempo, como é um TCC, dar conta de atingir muitos objetivos específicos curtos. Então, a ideia é assim, como sugestão, tá? Coloca um objetivo geral, pode ser 2 também, mas nesse momento, como projeto de TCC, um objetivo geral tá de bom tamanho. Depois coloca um objetivo, coloca 1, 2 objetivos mais específicos. Então, por exemplo, você quer propor soluções inovadoras, esse é um objetivo mais geral. Aí no objetivo mais específico é criar um aplicativo para dispositivos móveis que auxilie especificamente na alfabetização matemática de crianças de 6 a 8 anos. Aí eu estou sendo mais específica quanto ao público, quanto ao que eu planejo criar e quanto à finalidade mais específica, por exemplo, alfabetização matemática. Porque não dá para eu pensa assim, que a gente fica tanto tempo na escola e não dá para eu criar um aplicativo e alimentar de conteúdo que vai resolver e que vai dar conta de tudo que o aluno precisa saber no ensino fundamental. Então, quando às vezes a pessoa escreve no objetivo específico, por exemplo, alguém escreveu, um dos meus estudantes escreveu que era assim, é, desenvolver alfabetização através de um aplicativo, eu acho assim muito genérico. Talvez você queira ampliar, aprofundar, porque quem trabalha alfabetização geralmente é o professor na escola. E aí a ideia é aprofundar, por exemplo, fazer um pouco mais do que a escola já faz. Então a ideia é que o objetivo geral seja realmente grande, de quero melhorar, quero trazer contribuições, mas o objetivo específico seja alguma coisa pequena que você dê conta de fazer, assim, de especificamente eu quero fazer isso. E mesmo que seja algo pequeno, o importante não é o tamanho, mas é dar conta do que se propõe a fazer, tá? E não pensem que uma pesquisa com um projeto, com um conceito pequeno, com um objetivo pequeno, ela não é significativa, pelo contrário, ela é, porque ela traz sempre contribuições do que pode ser feito, do que já deu certo, do que já deu errado. Então, toda contribuição na área científica é a mais um pedacinho ali do nosso caminho a ser trilhado por aprender novas coisas, trazer novas propostas, tá? É legal trazer uma visão, não precisa colocar como tópico, tá? Mas é legal ter uma noção aí geral. Eu coloquei mercado, desculpa a palavra, mas assim, é uma noção, ter uma noção um pouco geral do que já se tem de aplicativos na área, tá? Do que se espera para esse perfil de aplicativo, tá? Não falar de uma forma assim como se você fosse trazer a solução, sabe? Inventou a roda. Vamos pôr o pé no chão, pensar num aplicativo, alguma coisa simples, que seja já uma proposta interessante. Porque um aplicativo simples, que traga, por exemplo, uma parceria com uma empresa maior, que uma escola, por exemplo, vai oferecer esse trabalho com aplicativo na escola
que na escola aqui específica, já é assim, uma noção melhor do que eu preciso. É meio que assim, calibrar qual arma eu preciso usar para dar esse tiro, sabe? Pensar, por exemplo, do que eu planejo fazer. é, Outro dia eu vi um TCC, por exemplo, que os estudantes tinham um projeto bem interessante. Queriam fazer uma proposta de marketing para um projeto bem interessante, um projeto de caráter social. Super interessante, só que a apresentação deles fica meio misturada, porque assim, a campanha de marketing ela é ok, mas o que encanta mesmo é o projeto social que eles apresentam. Então, para esse projeto social, a campanha ficou ok, bem feita, mas é um projeto social que trabalha com mão de obra voluntária. Então, vamos medir o tamanho dessa campanha que eu vou fazer, para não fazer uma campanha gigante para atrair, por exemplo, esse público desse projeto é, sei lá, 20 pessoas ali para cada encontro que eles têm, e aí eles passam a ter 100 pessoas nesse encontro. Mas o voluntário dá conta, mas dá para atender todo mundo. Então, assim, identifique o tamanho da situação, não precisa ser nada gigante, né? Ajuste o calibre aí. A fundamentação teórica, eu dei uma sugestão, daqui a pouco eu vou dar uma sugestão das ferramentas mais utilizadas. Mas, assim, a fundamentação teórica nesse momento, eu acho que, assim, se conseguir ler um artigo que vai embasar, dei a sugestão aqui do Moran Moran, que usa, que defende a área da tecnologia na educação, mas eu vou apontar, porque eu quero abrir depois, por isso que eu não pus no slide, algumas plataformas como Cielo, como fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google Acadêmico, para dar umas sugestões aí. Depois eu passo para outra página, tá? Mas a parte da fundamentação teórica, o que geralmente vai ter num trabalho assim acadêmico? Ela vai ter conceitos básicos, por exemplo, o que é tecnologia, tá? Ela vai trazer também um pouco da metodologia, de como você planejou desenvolver esse trabalho, porque toda pesquisa científica vai adotar, vai lançar a mão de uma metodologia, porque aí eu quero fazer assim, porque eu encaro que essa seja a melhor forma para desenvolver esse perfil de pesquisa. E aí você precisa apresentar isso, de qual é a proposta e quais as ferramentas que vão ser usadas. Nesse momento, não vai dar para colocar tudo isso em muito detalhe, porque o trabalho ainda não foi desenvolvido, mas tem isso em mente de que isso é importante quando a gente vai fazer um trabalho. A metodologia sempre vai ser muito melhor descrita na fase, no texto final, porque aí você, na verdade, vai relatar o que foi feito. Você vai trazer, por exemplo, como o projeto foi desenvolvido, que ferramentas foram utilizadas, quais as bases que foram usadas para fundamentação teórica. Nananã. Você vai usar, você vai apresentar que método, que olhar, tudo que embasou a sua pesquisa. Mas aí você já conta de um trabalho feito, o que já foi planejado. Mas como projeto, não como um trabalho concluído, como que o projeto será feito, tá? Como que ele vai caminhar, ferramentas e linguagens que vão ser utilizadas, que métodos vai ser usado para olhar para isso, né? Para compreender, para montar. Uma sugestão, não é obrigatório fazer, mas é uma sugestão para quem está elaborando um TCC. Montar um cronograma, tá? Como que o projeto vai ser desenvolvido, colocar tudo direitinho ali, todas as etapas de cada uma das fases, o que você vai fazer. Porque a gente se engana, se confunde, tá? Eu até coloquei aqui, por exemplo, uma sugestão de cronograma. Ó, você tem, vamos por 30 dias para fazer aí um TCC. Aí do dia 1 ao dia 3 eu vou fazer uma pesquisa e uma definição do tema. Do dia 4 ao dia 6, eu vou fazer levantamento de requisitos. O que eu preciso para fazer? Então, eu pensei no tema e defini. Demora um pouco, não é tão rápido. Aí, para fazer essa pesquisa, o que eu tenho que fazer? O que eu vou precisar? Então, esse é um que eu estou chamando de levantamento de requisitos. Depois, mais alguns dias para tentar começar a colocar a mão na massa e começar a se fosse alguma coisa que a gente vai construir, né? Eu vou ter o meu protótipo físico ali.
seria, na verdade, começar a fazer um rascunho, tá? O desenvolvimento, eu já coloquei desenvolvimento, desculpa, ficou ali emendado. Começa a desenvolver de fato. Então, primeiro o rascunho, você vai tentando que deu certo, que não deu errado nesse projeto, nesse sistema, nesse aplicativo que você vai desenvolver. Depois vai para a parte de teste e, por fim, a parte de registro, que deu certo, que deu errado, e aí a produção do texto. É uma sugestão, por exemplo, de como pode ser organizado um cronograma aí. Mas quando vocês forem fazer o TCC específico, o mediador vai orientar isso mais detalhadamente, mas repara que tem muita etapa e muito detalhe. Então, não dá para pular da pesquisa e definição do tema para já fazer a documentação final, para já fazer a revisão dos ajustes. Então, eu preciso seguir esse passo a passo para que tudo funcione, para que tudo flua e dê certo. Nos resultados esperados, o projeto pretende entregar, o que ele pretende fazer, qual é a ideia, onde eu pretendo chegar, quais são os benefícios que eu pretendo trazer para o meu público-alvo. Então, a minha pesquisa pretende colaborar com o quê? Com que área? Por exemplo, desenvolver qual o benefício? A gente está falando aqui, por exemplo, de aplicativo para a área da educação, ele pode ser um auxílio para o estudante e para o docente. É, vamos supor que você vai fazer um jogo, um aplicativo mais específico para a área, por exemplo, de, vamos pensar, sei lá, de idiomas. E aí o benefício seria, por exemplo, treinar mais possibilidades de alfabetização, desenvolver novos recursos, ofertar novos recursos, é melhor dizendo. É, pode ser um aplicativo, agora me veio à mente, para, por exemplo, um aplicativo para ampliar a alfabetização de estudantes autistas, por exemplo, tá? Que aí a gente pode ser um aplicativo específico, porque aí esse aplicativo usa uma linguagem, né, linguagem verbal, no caso eu digo, não linguagem de programação, mais clara para quem é do espectro, por exemplo, tá? Não se esqueça que esses resultados esperados precisam ser atingíveis, assim. A gente não planeja fazer algo gigante que vai dar super trabalho. A ideia é, mesmo que seja pequeno, eu dou conta de fazer. Eu já vi uns estudantes que, quando vão fazer o TCC no projeto Ainda Não Precisa, organizam uma tabela de referências e vão colocando lá, por exemplo, livro, artigo, site utilizado. E vão colocando, aí coloca, por exemplo, o nome do autor, o título do material e uma coisa super importante, dica do coração para quem tem pouco tempo e precisa ler e já tirar algumas informações. Vai fazendo uma tabela assim, que você coloca lá o autor, o artigo, o livro, o título, e coloca uma citação que você gostaria de usar e a página. Porque depois que a gente escreve, quando a gente começa a escrever, eu sei que eu li aquele texto, que aquele texto é bom, que tem coisas interessantes, mas eu não lembro mais a página. Aí eu tenho que reler tudo de novo para poder pegar alguma coisa e levar para o meu trabalho. Então, não façam isso. Isso faz você tomar o dobro do tempo. Vai anotando vai anotando aos poucos referências que são importantes, porque depois você já tem um conjunto delas. É como se fosse um resumo, um passo a passo, é, um mapa mental que serve só para você, para depois você pegar esse seu mapa e escrever o seu artigo, tá? Seu TCC. Então, anotem esses mesmos momentos. O que pode acontecer depois é você observar que você fez vários apontamentos que você acha que são importantes de páginas, depois você não consegue usar todos. Isso é muito comum, porque não dá para usar todo o material que pesquisou, não dá para fazer todas as referências, mas é melhor sobrar e ainda assim eu ter lido, ter me preparado para aquilo, do que ter um monte de material, do que assim, ter que ficar relendo, tá? Aí eu falei que eu ia colocar para vocês
as referências, sugestões. Nas considerações finais, quando no trabalho final, acho que vocês colocam isso, tá? Vocês apontam as dificuldades que foram encontradas e o que esse processo trouxe como aprendizado. Agora eu vou parar de compartilhar um minuto para apontar plataformas que são interessantes. Vou abrir e mostrar alguma coisa sobre como desenvolver a pesquisa, tá? Como fazer a pesquisa nesses lugares, eu quero dizer. Só um minuto. Ó, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês o portal de periódicos da CAPES, tá? Esse portal de periódicos, você pode buscar, ó, por assunto, alguma coleção específica. Vamos, por exemplo, fazer um... E aí, ele abre várias possibilidades de material que tem disponível, ó. Aí vocês têm aqui, assim, artigos, se o acesso é aberto, se é uma produção nacional. Você pode usar o filtro, né? Que vai ficar mais óbvio usar, por exemplo, de acesso aberto, o ano de criação, a produção ser nacional ou não, vocês vão identificando qual idioma e tudo mais. Aqui no ano de criação vai mais uma dica, que é não usem material muito antigo, tá? Como assim, professora, material muito antigo? Porque na área de tecnologia, citar, por exemplo, uma referência de algum autor que pesquise, vai falar da tecnologia, por exemplo, do final dos anos 90, não tem nada a ver com a tecnologia que a gente tem atualmente. Então, faz um filtro. Pega, por exemplo, se a gente está falando de uma pesquisa que envolver, por exemplo, mestrado e doutorado, geralmente a orientação que a gente recebe é de pesquisar referências, principalmente de artigos, são publicações mais curtas, mais rápidas, de coisas assim de 5 ou 7 anos para cá. Então, você já vai fazendo filtros aqui, tá? Por exemplo, coloca aqui 2020 para 2025, que aí você vai pegar informações recentes de artigos que estão publicando sobre esse tema agora, tá? Lógico que a internet. A integração da tecnologia na educação, proposta de modelo para capacitação docente inspirada no TEPAC. Aí tem o nome do autor, as pessoas que desenvolveram. Aí ele te encaminha diretamente para esse texto, tá? Essa é uma plataforma possível. Outra plataforma bastante utilizada no meio acadêmico é a Cielo, né? Que é Scientific Electronic Library Online, que faz uma pesquisa mais ou menos no mesmo perfil, tá? Que também pode usar. Algumas você consegue, aí vocês vão fazendo filtros. A sugestão é que você use mais de uma palavra. Você vai fazendo, por exemplo, a tecnologia educacional é muito grande, é muito amplo. Aí o que você pode fazer? Então, tecnologia educacional, aí você coloca, por exemplo, aplicativo, ensino médio. Aí você vai filtrando. Não encontraram nada sobre esse assunto. Aí faz um. Então, vamos tirar, por exemplo,
tecnologia educacional e o aplicativo. Achei só um trabalho em espanhol, por exemplo. Então esse trabalho não é muito o que eu quero. Aí vocês vão filtrando, tá? Vendo o que que cabe, o que que não cabe, o que que tem a ver. Mas minha sugestão é ficar no perfil de artigo. Esse daqui, por exemplo, também é um artigo de 2023. Outra plataforma é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que se vocês quiserem se aprofundar, não para o projeto, pelo amor de Deus, mais adiante, para escrever o TCC mesmo aqui do curso, é, é uma plataforma bem legal, bem completa. Tem aí 155 instituições brasileiras, né? Um banco gigante de dissertação e de teses e alguns outros documentos. Qual é o problema? Os textos são mais longos porque são teses e dissertações. São trabalhos de mestrado e doutorado, então vão aí de 100 a 200 páginas, às vezes com apêndice, essas coisas vão para mais do que isso. Então envolveria uma leitura mais longa, tá? Não sei se para esse momento, para essa proposta de um curso técnico, vocês precisam se aprofundar tanto na leitura. Eu iria para mais artigos, porque aí você pega um artigo de 10, 15, 20 páginas e torna o processo um pouco mais ágil, porque eu consigo ler mais autores. Mais uma possibilidade, que é a minha última de hoje, é pesquisar no Google Acadêmico. Vamos lá, por exemplo, tecnologias educacionais. Ele faz alguns filtros bem parecidos, ó. Desde que ano que você quer, pede para ordenar por data, pesquisar em português, e ele vai pesquisar, vai trazer para vocês também muito parecido do que os anteriores, onde que está esse texto. Ele organiza também a questão de citações desse artigo ser citado por outros. Que mais? Ele pode sugerir para vocês outra forma de recorte, como tecnologia educacional, ensino, educação, porque aí vocês vão encontrar trabalhos diferentes conforme o recorte que é feito pela entrada, né? Porque é digitado ali em cima. Alguns artigos da área, tá? Se tem PDF, onde que está esse material. Então, são várias possibilidades, ó, de novo. O portal de periódicos da CAPES, a plataforma Cielo, tá? O Banco Digital Brasileiro de Teses e Dissertações e o Google Acadêmico. Não são as únicas formas de fazer pesquisa, mas também vocês podem ir para bibliotecas físicas, né? E consultar material. Mas hoje tem tanta coisa disponível das pesquisas em PDF que estão aí nessas plataformas que não vejo necessidade. E outra, tá, para alguma situação até é interessante ir para a biblioteca física, mas muitas vezes vocês fazem um curso online, EAD, então a ideia é fazer alguma coisa prática, né, de casa e encaixar isso na rotina aí entre escola, trabalho ou universidade, que é o perfil da maior parte dos nossos estudantes aqui. Eu falei um monte, queria saber se você, assim, em termos de dicas, de orientações, assim, eu espero ter contribuído, mas queria saber se a Ana tem alguma dúvida, se a Tati quer fazer algum acréscimo de algum comentário. Isso mesmo, né, Marilena? Eu acho que a questão do TCC ela vai amadurecer, né? Até por conta que eles vão ter essa experiência, né, com os grupos também. Eu acredito que na minha turma também são os primeiros TCCs, né? Então, realmente, por ser também online, né, fica uma apreensão, né? Mas acho que as dicas foram super válidas e trabalhar uma coisa de cada vez, né? Então, realmente, essa questão dos aplicativos, a questão da educação, né, que foi sugerido ali na comanda, para realmente fazer e usar o template, foi como você falou no começo, né? Usar aquilo que já temos ali. Eu fiquei, assim, realmente esperando que eles mandassem alguma coisa de correio tech, algumas dúvidas, mas estão quietinhos, estão sofrendo meio calado, né? Então, E a gente quietíssimos. fica preocupada, mas tomara que dê tudo certo no fórum também, né? Interagindo.
e que aumentem essas entregas. A Ana colocou aqui, né? As dicas foram ótimas, estava com dúvidas, mas foram esclarecidas. Que bom, Ana. Já usei o Google Acadêmico para alguns trabalhos escolares. Que maravilha. Isso aí. Parabéns, Marilena. Muito É, legal. lembrando que o prazo termina segunda-feira da semana que vem e termina segunda-feira ao meio-dia. Então, assim, tá aí. Eu tô, assim, crente que agora algumas pessoas vão assistir e vão se animar e vão escrever no fim de semana e segunda-feira minha caixa vai estar bombando, cheio de trabalhos para ler. Para quem quiser, pode fazer o trabalho em dupla, tá? Só que a dupla, os dois da dupla tem que fazer tem que fazer a entrega no fichário, porque eu não consigo. É importante que vocês pontuem para depois eu colocar a, a nota para os dois, tá? É isso. No geral, eu continuo à disposição no Correio Tech, a Tati também, e assim, eu envio depois a gravação para vocês assistirem, para assistir de novo, se precisar repetir, alguma coisa assim. E é isso, gente. Bom trabalho, boa produção textual aí. Aguardo. E a gente está partindo para a reta final do curso, tá? Logo mais agenda 8 e exame presencial e acabou. Do curso não, né? Do módulo, porque aí tem módulo 2 ainda e módulo 3, mas já é reta final. Se não tiverem mais dúvidas, comentários, sugestões, é isso. Então, boa tarde aí, bom trabalho, bom descanso, depende do que cada um vai fazer. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, Ana. Então, eu coloquei ali. Se espero, gente. Tem que mandar as atividades. As últimas presenças e menções, né? Um abraço a todos. Até a próxima. Nosso último encontro da Agenda Tchau, 8. tchau. Obrigada, Ana, pela parceria. Tchau, tchau. Até.